Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Sara Toshiysato, advogada na FCDL-MG, e hoje gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas que estão no nosso canal do YouTube, prestigiando a FCDL-MG, para mais uma live. E o nosso assunto hoje é sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É um assunto que toma o nosso tempo a partir de agora, é de suma importância no nosso dia a dia, enquanto entidade, enquanto empresa, e para todos os segmentos de serviços também, ok? Então, o meu objetivo hoje aqui para vocês é bater esse papo sobre a LGPD, dar um panorama geral, né? Esses 65 artigos da LGPD que são extremamente conceituais, e eu vou tentar, nesse momento, tentar decifrar um pouco do que nós temos que fazer, o que nós temos que minimamente conhecer da LGPD para estar nos adaptando e implementar a LGPD nas nossas empresas, nas nossas entidades. Então, antes de começar propriamente dito no assunto, eu gostaria de dar alguns recados, alguns avisos aqui para vocês, tudo bem? Nós vamos seguir a apresentação aqui pelos slides. Essa apresentação, inclusive, já está à disposição, ou estará em alguns minutos à disposição no nosso canal do YouTube. Na descrição aí, vocês podem já salvar essa apresentação para uso posterior. Eu acho que a informação, o conhecimento deve ser compartilhado. Peço a todos, né, eu vou estar aqui durante a minha apresentação, que as dúvidas que surgirem no decorrer da apresentação sejam colocadas ali no chat, que nós temos uma equipe da federação já observando essas informações, para que ao final da apresentação eu possa respondê-las. Também gostaria de pedir a gentileza das entidades ou dos associados que estejam, ou dos profissionais ou interessados que estejam assistindo essa live, que coloque, por favor, no chat lá a sua entidade, o seu nome, né, o seu ramo lá, ali dentro da entidade, ou se você é associado, para que possa se identificar ali, tá? Eu conto com a colaboração de todos, agradeço a audiência, espero que essa live possa levar esse conhecimento minimamente necessário para o nosso dia a dia. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode começar? Vou compartilhar a tela aqui da apresentação com todos. Como eu disse, estará aí no canal, na parte da descrição. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Em que contexto surge a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela surge no momento que a gente chama da nossa sociedade, que é a sociedade da tecnologia, ou a sociedade da informação 4.0. O que quer dizer uma sociedade da informação 4.0? É uma sociedade que é caracterizada justamente pelo uso massivo, constante da tecnologia no dia a dia da gente. Hoje, a gente saiu de uma sociedade, né, agrícola, industrial, de coisas. Hoje, a gente está nessa sociedade da informação. Gente, e não tem volta. É daqui para diante. Então, a tecnologia nos ajuda muito no nosso dia a dia. Não há dúvida disso. E é claro que eu tenho que ter mecanismos jurídicos e tecnológicos para fazer essa proteção, para ter esse arcabouço, para regulamentar essa situação. E a gente vê aí como essa tecnologia, por exemplo, olha a nossa vida aqui, a gente paga contas, a gente pede comida, a gente se transporta, a gente se comunica, a gente acessa as nossas redes sociais a todo momento. Então, a LGPD ela vem nesse contexto justamente para que nós possamos nos adequar minimamente. E ela vem proteger quem, gente? O dado pessoal da pessoa física. Então, lógico que eu tenho regras, né? A gente conhece muito delas, para proteger a relação de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor, que completou 30 anos, né, este mês. Temos aí leis no Marco Civil da Internet para proteger as relações. Temos aí os sistemas de informática, né, para os negócios B2B, empresa para empresa, que tem regulamentações severas. Temos aí as normas, né, para quem segue ISO 27000, 27002, são normas de gestão de segurança que existem, não só do ponto de vista de operacional, mas do ponto de vista tecnológico também, que é exigido para dar segurança ao nosso dia a dia, para dar segurança aos nossos negócios.
Então, a LGPD, ela surge aí nesse contexto, tá? E a LGPD, gente, já está em 120 países no mundo. E em 2018, a Lei 13.709 sancionou essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil. A gente precisava, porque na América Latina, por exemplo, o Chile, em 1999, já tinha uma Lei Geral de Proteção de Dados, a Argentina, em 2000, Uruguai, em 2004, e assim por diante. Ou seja, a gente chegou um pouquinho atrasado na América Latina, mas nós chegamos em 2018. E a lei, gente, entrou em vigor, de acordo com a Lei 14.058, entrou em vigor recentemente, no dia 18 de setembro de 2020. Então, tem alguns dias que a Lei Geral de Proteção de Dados já está valendo no Brasil. O que eu quero dizer? Sara, essas regras estão valendo? Gente, está valendo. Se o titular, pessoa física, quiser ir ao controlador, ao seu estabelecimento comercial, à sua entidade, exigir o cumprimento, né, ou ter acesso às informações de sua pessoa física, ela poderá, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. O que mudou? O que está para depois? O que ficou para depois? Tá, gente? A única coisa que ficou para depois, para agosto de 2021, são as ações fiscalizatórias e as penalidades que poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E isso realmente foi postergado para agosto de 2021. Ok? Agora, as regras, né, o cumprimento, seus conceitos, o tratamento legal, as finalidades, tudo isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, já está valendo desde o dia 18 de setembro deste ano. Então, a gente tem que começar a entender a lei geral, para que serve, para que eu uso, quais os limites que a lei, né, que a LGPD me dá para eu poder fazer tratamento dos dados dessa pessoa física, que pode ser um cliente, um empregado e assim por diante, tá? E, então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas eu deixo aí na tela para vocês, esse arcabouço legal. A lei principal é realmente a 13.709, que traz 65 artigos da lei geral. Não vou falar de todos, não temos tempo hábil para isso, mas eu quero falar dos principais, tá? É isso que é a minha proposta aqui. Não é uma consultoria, gente, é um enfoque geral mesmo da lei geral, para que a gente minimamente conheça como começar e o que fazer. A Lei 13.853, somente para citar, ela criou a Autoridade Nacional, o Decreto 10.474 criou a estrutura regimental da Autoridade Nacional, e a 14.58, como eu já disse, ela passou a dar a vigência inicial na data da sua publicação, que foi dia 18 de setembro. Ok, gente? Então, esse é o nosso arcabouço legal do porquê. Porque, em verdade, quando eu falo da Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é o objetivo? Eu já falei que estou numa sociedade de informação que usa a tecnologia diariamente. Nós, como titulares, pessoas físicas, utilizamos a tecnologia, por quê? É para facilitar a nossa vida, o nosso contato, as nossas relações pessoais, familiares e sociais. Ela existe para isso. Mas o primordial da LGPD, gente, o primordial que ela traz como um dos objetivos, são vários, é o direito à privacidade. Tá? Ela quer garantir a privacidade dessa pessoa física, da utilização clara e transparente desses dados pessoais pelos controladores, criar essas regras padronizadas para todos que têm que cumpri-la, ok? E óbvio, gente, nessa sociedade eu tenho que também prover o desenvolvimento econômico e tecnológico. A tecnologia é boa, ela é excelente. É claro que eu tenho que utilizá-la como segurança. E é nesse contexto que a gente vem e cria esses objetivos que estão na LGPD. Então, gente, eu tenho que ter regras jurídicas, ter segurança jurídica, dar ao titular esse direito à privacidade do uso dos seus dados pessoais, padronizar as regras e, naturalmente, com isso, promover o desenvolvimento econômico e tecnológico, que é um caminho sem volta, como eu já coloquei para vocês. Muito bem. Só que, embora a gente esteja falando aqui, sobretudo, do direito à privacidade, a gente pode perceber que, muitas vezes, a gente mesmo, como titular, como pessoa física, nós damos gratuitamente os nossos dados, nós não expomos muito, não é isso, gente? Eu não falo vocês, eu também, né?
E aqui eu dou um exemplo, né, de alguns aplicativos ou de algumas redes que nós utilizamos. Eu posso afirmar para vocês que eu uso até mais de um dos que estão aí. Por exemplo, o App Store, a gente baixa aplicativos dos nossos interesses. O Tumblr, né, que é aquele microblog para você postar as suas coisas, pessoal, profissionalmente. O Facebook, o Instagram, Twitter, que são também redes sociais para comunicação, para nosso convívio social, etc. O LinkedIn, que é uma rede social que se propõe a ser mais com caráter profissional. O Gmail, né, que me permite trafegar dados, informações, arquivos, comunicar também. E o WhatsApp também, que é o nosso conhecido. Só que, se a gente for ler o termo de uso, condição e privacidade, tudo que eu citei aí, nós levaríamos mais ou menos quase 2 horas para ler, não estou falando que é compreender, para minimamente ler, entender de que forma eu recebo essa gratuidade e de que forma eles usam os meus dados pessoais. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu citei, gente, é do meu interesse pessoal e profissional, Deus. Facilita a minha vida, me permite essa relação social e profissional, me permite, né, eu estou citando ali o Gmail, passar um arquivo numa velocidade muito boa, arquivos grandes, que são zipados, né, que a gente fala muitas vezes. Imagina se eu tivesse que passar isso por fax. Talvez alguns de vocês que estão assistindo nem saibam o que é isso, né, que é um instrumento para passar documentos, enfim. Olha como a tecnologia nos facilita. E ela é boa. Mas o que a lei está falando, gente, não pode haver abuso. Eu tenho que saber exatamente o que essas redes, o que esses aplicativos coletam da minha vida, do meu comportamento e de que forma isso é utilizado. As redes sociais, de uma forma geral, para saber o meu comportamento de consumo, o que eu gosto, para quem eu torço, como que é a minha família, né? Se eu tenho uma filiação partidária ou não, se eu gosto de comer, qual o meu hobby, tem muito disso, ou como eu quero comunicar um artigo jurídico e assim por diante. Ajuda? Ajuda. O que não pode acontecer, gente, é o abuso, é o excesso. E a LGPD vem nesse sentido. Vamos lembrar aqui esses casos, né, escandalosos de vazamento de dados e de utilização indevida dos nossos dados pessoais. Vocês vão lembrar que a Cambridge Analytica, né, no ano de 2016, nas eleições dos Estados Unidos, né, contratou e coletou os dados de usuários do Facebook para saber, desde os eleitores indecisos, quais eram os seus comportamentos e suas preferências. Eles eram eleitores mais conservadores, clicavam muito em família, né? Tem todas as nossas preferências ali. A gente repassa, a gente dá essas informações às redes sociais. O problema não é isso. O problema é utilizar indevidamente, manipulando uma eleição, né, do país mais poderoso do nosso capitalismo. E foi isso que aconteceu. Ou quando há vazamento de dados, em 2018, o Brasil teve mais de 440 mil contas de Facebook vazadas. Imagina você coletar esses dados para que finalidade? Gente, é um dano irreparável. Tá? E o exemplo também, né, como vários outros, Samsung para televisão, aquela boneca, eu coloquei o da Ashley Madison, que é um site americano, um site de relacionamento que se propunha ser 100% seguro. Gente, não existe. Quem é do sistema de informação de segurança, de TI, sabe que não existe nada no mundo tecnológico, nem usando criptografia, etc., que seja 100% seguro. De repente, eu posso garantir 99%. O que aconteceu nesse site da Ashley Madison? Primeiro, o que é o site, né? Esse site propunha ser super seguro, 100% seguro, para os casais, os que são casados, terem relações extraconjugais. O que aconteceu? Houve vazamento desses dados. Imagina as consequências ocorridas nessas relações. Por fim, a Ashley Madison, ela fechou acordos de 12 milhões de dólares para encerrar essas ações indenizatórias, materiais, morais, né? Porque houve divórcios e coisas assim aconteceram, tá? A Cambridge Analytica, como muitos de vocês devem saber, ela fechou. É uma empresa que estava na Inglaterra, tá? A imagem dela ficou tão desgastada que não restou a ela, né, fechar. Ok, gente? Então, olha o que o uso indevido, o uso incorreto, inadequado, o vazamento, o não ter segurança do uso desses dados pode chegar a acarretar para uma empresa. Ok? Então,
é esse cuidado, não só jurídico, mas também de segurança técnica administrativa, que a Lei Geral de Proteção dos Dados requer a todos nós. E aí a gente começa a pensar o seguinte: tudo bem, Sara? Então, a quem a gente aplica a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, gente? A lei visa proteger os dados pessoais da pessoa física, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados não está aí para proteger dados de pessoa jurídica. Lembra que eu falei que é o direito à privacidade? A privacidade eu estou falando, eu, Sara Toshia Sato, pessoa física. Então, a LGPD, ela objetiva e traz regras claras de como proteger os dados pessoais, como utilizar os dados pessoais da pessoa física, tá, gente? Então, toda vez que eu falar LGPD, eu estou falando da proteção das regras para esta pessoa física, que tem seus dados pessoais, vamos falar um pouco sobre eles, que é esse titular, que recebe o tratamento. Então, a gente vai ver um pouco desses conceitos, tá? A pessoa física é a pessoa natural, né? Tecnicamente, a gente fala pessoa natural, mas para o nosso dia, para a nossa compreensão, é a pessoa física, ok? Quais dados pessoais a lei fala que eu devo proteger e ter cuidado na utilização? Os dados pessoais da pessoa física que identifica esta pessoa física ou a torna identificável. Vou repetir. A lei fala, são os dados pessoais que identificam a pessoa física ou tornam identificável. O que identifica a pessoa física, Sara Toshia Sato? O que identifica meu nome, meu endereço, residencial ou comercial, sem dúvida. O meu CPF, o meu RG me identifica, a minha OAB, o meu PIS, a minha carteira de trabalho, né? Esses documentos claramente me identificam. O meu e-mail também me identifica, o meu celular me identifica, o meu telefone fixo, é mais incomum, mas pode ser um telefone fixo do trabalho ou o residencial me identifica. O meu CEP me identifica, não é o endereço? Isso tudo me identifica. E quais dados eu posso falar que me tornam identificável? Às vezes eu só dei meu nome Sara, advogada. Me qualifiquei assim, ok? O que me identifica? Por exemplo, o GPS, gente. Aquela experiência de navegação, os cookies, né? Às vezes eu entro num site que tem lá o termo de aceitação do cookie. O que é o cookie, gente? Quando eu entro no site de compra, de notícia, etc., aquele histórico meu de navegação. Então, ele vai salvando aquele meu histórico. E aí, eu estou, de repente, no site do Magazine Luiza para procurar uma geladeira, né? Preços, fazer um orçamento, essa coisa toda, ok. E vários outros eu posso fazer. E ele tem esse cookie, que vê meu histórico de navegação. Eu posso aceitar ou não aquelas coisas. Eu sou pessoa física, o meu dado pessoal, as minhas experiências de navegação estão sendo faladas ali. Né? Estou permitindo que a Magazine Luiza, neste exemplo, colete os meus dados de navegação? Eu posso colocar? Não. O direito que eu tenho, nós vamos ver aqui nos direitos do titular, ok? Então, olha a gama de informações, né, gente? Então, tem o que me torna identificável. O GPS, por exemplo, que é muito comum. Quantas vezes aqui a gente pede, por aplicativo, uma corrida, né, no Uber, ou, né, no POP, tem tantos aplicativos de corrida. O que eu estou autorizando ali quando eu estou fazendo a solicitação? O meu celular e minha geolocalização pelo GPS. Não é assim que o motorista me localiza, ou quando eu peço comida pelo aplicativo, não é assim que o motoboy me localiza. Eu estou, de alguma forma, sim, dando um dado pessoal que me torna identificável. Então, essa é a gama dos dados pessoais, gente. E vamos puxar para o nosso lado aqui. Veja quanto, porque eu estou falando da experiência, eu, Sara Toshia Sato, pessoa física titular, né? Mas e no nosso dia a dia? E na nossa empresa? E na nossa entidade? Como que acontece isso? Eu estou ali coletando os dados da pessoa física, que é um empregado. Não é? Não tem que colocar um nome, um endereço, se tem filhos, também é dado pessoal. O telefone, o número do piso. Estou coletando esses dados pessoais da Sara empregada.
Eu vou fazer um cadastro na loja, porque eu quero comprar naquela loja, eu gostaria de fazer meu cadastro para compras a prazos. Na loja, no supermercado, na farmácia, o universo inteiro do varejo, para prestar uns serviços, né, na oficina e assim por diante. Quando eu faço meu cadastro, a empresa, que é o controlador, coleta esses dados, aqueles dados que ele acha necessário para aprovar ou não meu cadastro no crédito, não é isso? Ok. Qual que é outro exemplo de dado de pessoa física que a gente utiliza, gente? Sabe quando a gente tem um fornecedor, é o meu eletricista, é o meu pedreiro, é uma pessoa física, ele está prestando serviços para mim. Eu estou, como advogada, sujeita também à LGPD. Não é só a empresa, a pessoa física também, não é isso? Então, eu estou coletando os dados dessa pessoa física também. Para qual finalidade? Para uma prestação de serviço. Então, nesses nossos negócios, na economia, eu protejo os dados da pessoa física, da pessoa natural, esses dados pessoais, e todo mundo que utiliza esses dados para fins econômicos ou para propósitos negociais, né, o que a gente chama, são obrigadas a cumprir a LGPD. Então, uma pessoa física, eu advogada, pessoa física com meu cliente, pessoa física. Eu advogada, sou obrigada a cumprir sim a Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu tivesse um escritório com o CNPJ, também. Então, a empresa privada e a pública, gente, os órgãos públicos também têm que observar e cumprir a LGPD. A Receita, o Ministério do Trabalho, o Tribunal de Justiça, também órgãos públicos estão obrigados ao cumprimento da Lei Geral. Tem até um capítulo específico aí para os órgãos públicos. Mas nós, no setor privado, igualmente, temos que observar as leis. Tá? E aí eu queria trazer um outro conceito para vocês aqui, que é o do titular. O que eu gostaria que a gente fixasse aqui nesse momento? Toda vez que eu falar titular, eu estou falando da pessoa física e da utilização desses dados cadastrais, esses dados pessoais da pessoa física. Então, quando eu falo titular, pessoa física, dado pessoal, LGPD. É igual quando eu falo Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Então, toda vez que eu falo titular, essa pessoa física, eu estou falando de quem? Algo relacionado a esse titular, pessoa física, e tem seus dados pessoais objeto de tratamento, então eu estou falando de LGPD, tá, gente? Então, a gente precisa, a partir de agora, como eu disse, é conceitual, a gente precisa começar a assimilar esses conceitos no nosso dia a dia. Então, quando o titular, pessoa física, chega no seu estabelecimento, você coleta os dados pessoais para um propósito de negócio, para liberar cadastro ou laboratório, para fazer faculdade, eu estou sujeito ao cumprimento da Lei Geral. Ok, pessoal? Muito bem. Outro conceito que é extremamente relevante aqui para a gente entender é quando a lei fala de tratamento. O que é tratamento, gente? No nosso mineirês é o verbo coisar, né? Porque coisar pode ser tanta coisa para a gente. Então, eu pus bem logicamente entre aspas o coisar. O que a lei cita? Tem outros, tá, gente? Eu peguei os principais aqui para o nosso dia a dia. Ele fala que o tratamento pode ser a coleta de um dado pessoal. Posso coletar o CPF, eu sou o telefone celular, a localização. Recepcionar um dado pessoal. De todos aqueles que eu falei, um ou mais, tá, gente? Eu posso classificar esse dado, ou os dados pessoais que eu coletei. Vamos dar um exemplo aí, que às vezes eu recebo aqui. Tem muitas empresas de recolocação e até entidades que trabalham com o que a gente chama banco de talentos, não é isso? E aí o candidato ao emprego, ele preenche uma ficha. Nessa ficha tem vários dados cadastrais que interessam para fins de avaliação do candidato. Nome, CPF, experiência profissional, qual a pretensão salarial, etc. Então vem a ficha do candidato. E aí eu tenho lá 100 formulários de candidatos. Eu não faço uma classificação desses formulários? Como? Quem é gênero masculino, quem é gênero feminino? Experiência profissional na área do comércio, experiência profissional na área X, pretensão salarial. Eu estou classificando esses dados pessoais. Se eu estou classificando, eu estou fazendo um tratamento. Ok? Então é isso. Eu começo a raciocinar o que esses verbos, o que esses tratamentos têm em relação ao meu dia a dia desses dados pessoais. Eu acesso esses dados. Quando eu estou no site, acesso os meus dados, confiro. Eu reproduzo para outro. Eu utilizo, claro. Eu transmito esse dado. Por exemplo, eu tenho um dado de um empregado meu, que é pessoa física, que está sujeito, portanto, aí a LGPD. Eu pego esse dado do empregado, porque eu tenho que transmiti-lo para o site
do GFIP, do INSS, do Ministério do Trabalho, porque a lei me obriga a fazer isso, porque tem dados estatísticos, ou eu processo, ou eu transfiro algum dado, ou eu pego esse dado, faço uma transferência, por exemplo, do dado, de informações da Sara para a conta corrente dela para pagar o salário, né? O que mais? Eu distribuo, às vezes, essa informação, ou compartilho essa informação com outros, eu faço um processamento, eu tenho um pequeno sistema de TI, eu arquivo esse dado, porque a lei me determina. Por exemplo, eu não arquivo o associado, né, o empresário que usa banco de dados, ele não arquiva por 5 anos a informação do registro ou o documento que comprova o débito, arquiva. Ele está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e também à LGPD, ok, gente? Ele pode arquivar pelo prazo que a lei define ali para ele. Eu tenho CDC e eu tenho LGPD, tá? Eu avalio aquele dado, eu comunico quantas vezes eu estou fazendo e-mail marketing, não é? Tem os dados ali dos meus clientes no cadastro, e aí eu posso fazer, eu estou fazendo uma promoção relâmpago no supermercado, na farmácia, às vezes eu recebo isso no SMS, recebo do meu WhatsApp, porque eles têm os dados cadastrados para fazer uma comunicação. Pode ser, pode ser. Tem uma expectativa de receber, de ser comunicado disso. Eu transfiro dados e, por fim, a lei fala também da eliminação do dado quando o tratamento finalizar. Passou o prazo legal, gente, eu tenho que excluir. Eu não posso ficar eternamente com aquele dado pessoal do meu titular. Tá? Então, a lei também tem um artigo que trata ali que acabou o prazo do tratamento, o seu objetivo finalizou, eu tenho que eliminar. Eu não posso manter esse dado do titular por prazo indeterminado. Okay? Então, eu dei um exemplo aqui do que poderia ser tratamento. Então, gente, vocês percebem que no nosso dia a dia, a gente faz muito tratamento com dados da pessoa física, né? Dos nossos empregados, dos nossos parceiros, dos sócios, dos nossos clientes, a todo momento. Estamos fazendo um tratamento. Então, tá. Eu sei quem é o titular, que é a pessoa física, eu sei que tipo de dado pessoal eu uso e eu sei que eu estou fazendo um tratamento. Muito bem. E aí, a gente tem que passar um pouco para falar o quê? Dos princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei coloca princípios de forma aberta, como é que tem que ser, então eu tenho que começar a me familiarizar, a compreender que esses princípios têm que ser observados na hora de eu falar de dados pessoais do meu cliente, dados dos meus empregados, dados dos meus fornecedores, pessoas físicas, eu tenho que estar em mente com esses princípios aí. E esses princípios 1, 2, 3, 4, 5, são justamente os princípios da finalidade, da adequação, necessidade, transparência e qualidade. O que eles dizem? O que eles querem? Ele fala o seguinte: você coleta o CPF, o nome, o celular, a Sara, a carteira de trabalho, para qual finalidade? Ela é adequada ao que vocês estão fazendo? É adequada, porque eu sou empregador, preciso coletar tal e tal dado do salário, quantos filhos tem, porque tem o salário família, eu tenho que transferir esse dado para pagar um determinado valor que a lei me define. É necessário. Então, o empregador vai coletar o dado da vacinação, não vai coletar. Esse dado não é necessário. Ok? Então, eu sempre vou observar aí, para quê? Qual a finalidade de coletar aquele dado? Ele é adequado para o que eu preciso no meu negócio, no meu dia a dia? É necessário? E às vezes a gente dá tão outro exemplo simples. A gente vai muito em prédio comercial aqui em Belo Horizonte, em órgãos públicos também. O que eles fazem? Eles pegam a nossa identidade, não é isso? Conferem ou anotam numa planilha, tudo bem, normas de segurança, não tem problema, tudo certo. Ou às vezes escaneiam. Ele está atendendo a finalidade da segurança daquele prédio comercial? É adequado pedir o meu documento de identidade a botar? Ou é suficiente e necessário também que seja feito o scanner daqui, para garantir que eu, Sara, estou utilizando? Porque o meu documento pode ter sido roubado, né, gente? Quer dizer, bem que japonês é tudo igual, né, gente? Mas vamos passar esse capítulo aí. É necessário esse dado que ele está coletando? É óbvio, se eu chegar num prédio comercial, isso é suficiente. Ele precisa coletar outros dados, outras informações. O máximo é qual andar que eu vou, com quem que eu vou falar. O máximo. Mais do que isso, não é necessário. Então, eu começo, gente, no meu negócio, a raciocinar também esses princípios. É adequado, é final. É transparente, você está falando que é para isso. Então,
Você está falando prédio comercial, tá o porteiro lá falando que é para essa finalidade. Esse dado meu, gente, tem que ser utilizado para aquilo. Vocês lembram que eu comentei que ele tem um tempo, um prazo, ele tem que ser eliminado? Não é razoável, na minha opinião, que esse dado fique arquivado lá por 10 anos. Perdeu a finalidade. Não é adequado fazer isso. Para quê? Não era só para me identificar para fraude, então eu vou manter ele por 1 ano, por 5 meses, 6 meses, não sei. A empresa, que é o controlador, vai ter que definir essas regras, porque a lei não fala. A não ser que seja uma norma obrigatória, ela não vai falar. Então, eu vou começar a pensar o que é adequado ou não. Nessa relação tem que haver transparência, gente. E outra coisa que a lei pede com relação aos dados pessoais utilizados: qualidade. Quais dados que eu preciso estar? E tem que estar atualizados, gente. Minha mãe é falecida, e às vezes, outro dia eu recebi, né? Minha mãe é falecida há 9 anos. E eu fazia assinatura presente da revista Cláudia, né? E aí fica recebendo aquelas ofertas. E eu já tinha ligado quando eu cancelei, falando, não quero, porque o motivo é o falecimento. Vão dar para eu presentear uma pessoa que já faleceu. Então, a qualidade, eu falei, gente, coloque no seu cadastro, que eu não quero receber mais propostas e nem marketing disso. Não dá para eu ficar ali sem os dados atualizados. Como aconteceu aí, gente? Vocês lembram? Esses aplicativos, a gente recebeu auxílio. Quanta gente teve dados indeferidos ou não recebeu? Pela qualidade dos dados, estavam incompletos, estavam insuficientes. Às vezes um dado de casado e solteiro não batia, o número do PIS não batia o RG, ou seja, precisa ter qualidade nesses dados também. Não basta ter os dados pessoais. A lei exige qualidade, tá, gente? É o que a gente chama hoje, a gente fala dos big data, que tem uma quantidade enorme, né, de informações e tudo bem. A gente agora está falando small data, dados pequenos, necessários nessa relação transparente. Então, tem esses princípios. Qual outro princípio que a LGPD elege? O acesso livre, gente. Isso quer dizer que quando o titular for exercer os seus direitos, junto ao controlador, junto ao operador ou junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é onde ele pode exercer os seus direitos como titular, ele tem que ter acesso livre. Ele pode fazer o requerimento formalmente, e a gente vai falar um pouco desses direitos, mas o princípio aqui que rege é o acesso livre, facilitado ao titular, para ter conhecimento de que forma seus dados são utilizados, são compartilhados ou não. Então, ele vai ter os seus direitos assegurados. Vamos falar um pouco disso. Mas ele advém do princípio do acesso livre, tá, gente? Claro que a lei também traz como princípio segurança e prevenção. Porque se eu não tiver segurança técnica, administrativa e até tecnológica, eu posso ser, aqui no item 10, responsabilizado, civilmente ou administrativamente. Civilmente é um processo judicial. Administrativamente, quem aplica essa sanção, essa penalidade, se eu descumprir a LGPD, como já disse, é a autoridade nacional. Então, eu tenho que ter como princípio também segurança, gente. Os meus documentos que eu uso de forma física ou virtual, ou de forma tecnológica. Eu tenho que ter também esse arcabouço de segurança, tá? Então, a gente não pega dado e joga de qualquer forma. Então, a gente não arquiva, a gente não deixa qualquer pessoa ter acesso. E é esse raciocínio, dentro dessa privacidade, dessa forma que a gente começa a raciocinar a todo momento. Também é eleito como princípio prevenção. Eu sempre tenho que estar agindo preventivamente nos meus processos. A lei me pede isso, tá? E não discriminar também, né? Não posso utilizar indevidamente, dentro dos princípios da transparência, assim por diante, discriminar, utilizar para atos ilícitos. Porque se eu tenho dados ali, que eu fiz, por exemplo, numa campanha de Natal, coletei dados para aquela finalidade. Campanha de Natal da minha entidade, do meu supermercado, da minha farmácia, etc. O que isso quer dizer? Eu tenho que utilizar para aquela finalidade. Pode haver uma expectativa de que o supermercado que fez a campanha encaminhe naquele telefone informado pelo titular promoções? Há uma expectativa aí razoável. Mas esse supermercado, ele pode, gente, agir de forma ilícita e compartilhar esse dado e revender isso? Claro que não.
não está dentro da finalidade, já quebrou, não está uma relação transparente. Não há discriminação ali. É um ato ilícito, é lógico que ela não pode fazer isso, tá? Senão ela vai ser responsabilizada, ok? E eu queria dizer aqui que eu acabei de receber no meu grupo, né, que eu compartilho informações sobre proteção de dados, uma ação, né, a responsabilização civil na justiça comum. Um cliente de uma grande empresa de construção civil, comprou um imóvel. São imóveis de mais de alto luxo. Essa informação no contrato, né, de promessa particular, de promessa de compra e venda, estava disposto que os dados, né, que foram necessariamente coletados poderiam ser utilizados para o cadastro positivo. Ele consentiu com isso. Só que o que a empresa construtora fez? Pegou esses dados e compartilhou com escritórios de arquitetura, decoração, com bancos para fazer financiamento, com outros que estavam nessa cadeia, que o cliente falou, não, eu não autorizei esse compartilhamento, era só para essa finalidade da compra do imóvel e autorizei para o cadastro positivo meus dados para melhorar, né, minha nota, enfim. Para outras finalidades eu não quero. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso. Essa ação, né, na primeira instância, a juíza deu uma sentença condenando essa construtora a pagar R$10.000 por descumprir não só a LGPD, mas essa relação de confiança do Código de Defesa do Consumidor. Então, como eu disse, a lei já está valendo e já tem titular se valendo dos seus direitos para aplicar quando o controlador utiliza de forma inadequada, indevida ou ilícita os dados pessoais deste titular. E aí eu quero falar dos direitos do titular quando eu estava falando do princípio do acesso, ok, gente? O titular, pessoa física que tem seus dados utilizados pelo controlador. Quem é controlador, né, gente? Estou falando do controlador. Vamos lembrar, o controlador é a pessoa física ou jurídica que toma as decisões do tratamento. Por que eu coleto dado? Por que eu transmito dado? Por que eu classifico dado? Por que eu arquivo dado? Eu tenho razões jurídicas ou dos meus negócios para fazê-lo. A gente vai falar das 10 bases legais que dão essa permissão, tá? Só dentro das 10 bases legais. Só que o titular, ele também tem direitos, gente. Ele pode chegar no controlador ou na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e exigir seus direitos. Vamos falar de algum deles. Eu posso chegar no controlador, lá no supermercado, na entidade, na loja, ou no site do Magazine Luiza, etc., e falar assim, gostaria de confirmar os meus dados aí no seu cadastro. Posso? Posso. É um direito dele de acessar de forma livre e gratuita, ok? É um direito que está conferido ali, ao titular. Então, ele está tendo acesso livre e desimpedido, de forma clara. Ah, Sara, eu só trabalho na internet, então você tem que possibilitar esse acesso e confirmação. Eu quero confirmar para que seus dados são utilizados. Você está compartilhando com alguém? Eu não gostaria que você compartilhasse, ok? Eu posso retificar o dado. Olha, eu mudei meu CPF, meu estado civil, gostaria de retificar esses dados. Lembra que o dado tem que ter qualidade? Então, o titular tem direito de retificar, corrigir os dados que estão ali. Ele pode se opor a algum dado. Olha, você coletou o nosso telefone físico, eu não quero. Você coletou esse dado aqui, eu não quero. Retire, por favor. Ou, por fim, ele pode até pedir para cancelar, dentro dos limites da lei, gente. Dentro dos limites legais. Ele pode pedir para cancelar. Não adianta um titular que é empregado, um exemplo, chegar lá no ex-empregador e falar assim, eu quero que você exclua, eu quero que você cancele todos os meus documentos como ex-empregado desse estabelecimento aqui. Ele pode até pedir, mas o controlador, gente, obviamente, não tem que cancelar. Por que não? Porque eu tenho uma outra norma, que é a trabalhista que eu tenho que cumprir. Eu vou manter esses dados por 5 anos. Eu não quero ter risco, não é, de uma ação trabalhista, porque o ônus da prova é meu e eu preciso dessa documentação por esse período. Então, ele não vai cancelar, ele pode se negar naturalmente. É o mesmo caso que ocorre, por exemplo, com o SPC. O SPC, gente, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor não foi revogado. Então, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD também. Tem que cumprir as duas leis?
Ok. Só que, se ele chegar como titular ali, não como consumidor, vamos dizer, ou pode ser como consumidor, e pedir para cancelar lá na empresa ou na entidade, por exemplo, eu quero que cancele o meu registro de SPC. Ele tem o direito de pedir, mas você não vai atender isso assim. Você pagou, consumidor titular? Ele falou, não paguei. Não, então o prazo permanecerá por 5 anos do vencimento, porque é o prazo que o Código de Defesa do Consumidor permite. E aí eu vou cumprir o CDC, gente. Não, o direito de solicitar, sim. Eu vou atender esses pedidos dentro de uma legalidade, claro, porque eu tenho normas trabalhistas, fiscais, tributárias, normas consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, normas bancárias, regulatórias, que elas não foram revogadas. Eu tenho que ler a LGPD em consonância com o regulamento atual. Então, não vamos fechar assim, vamos ler em conjunto com as regras que estão vigentes. A LGPD não revogou nenhuma lei, ela caminha em conjunto com outras leis, tá ok, gente? É importante que isso fique claro, para que, portanto, o titular possa também exercer os direitos nos limites do que a lei geral está estabelecendo, nem mais nem menos. E também o controlador, que é a pessoa física ou jurídica que faz o tratamento desses dados, a cumpra, e também a autoridade nacional receba esses processos e reclamações, tá ok? Vamos aí para o próximo, porque eu quero entrar realmente nas 10 bases legais que a Lei Geral de Proteção de Dados me fala. Olha, como? Qual que é o limite da minha atuação legal, jurídica aqui? Vou falar dessas 5 primeiras, que são as que mais têm relação no nosso dia a dia, gente. Primeiro, e a mais difícil, base legal, é o consentimento do próprio titular. Esse consentimento, a Lei Geral fala que tem que ser inequívoco, se for por escrito numa cláusula destacada, apartada. Então, eu tenho que consentir que se a empresa faz um cadastro para mim, se ela quer compartilhar com outros, eu tenho que ter o meu consentimento. Porque a minha expectativa é eu fazer um cadastro ou fazer a minha inscrição na faculdade ou ir ao laboratório, é que eu receba o exame, é que eu me matricule e receba informações da faculdade, e que o lojista, o empresário, né, que faz o meu cadastro na loja, me passe promoções, informações, ou use esse canal para me cobrar, por exemplo, esse canal. Eu não quero que nenhuma dessas 3 pessoas jurídicas que eu citei aqui utilize, sem o meu consentimento, vendendo meus dados aí. Óbvio que isso não pode, tá, gente? Isso é o consentimento. É a base legal mais complicada, né, que a gente fala, porque está nas mãos do titular. Ele não tem o direito de revogar, de retificar. Então, eu vou ter que ter um canal de atendimento aí para atender a LGPD, assim como eu já tenho com o Código de Defesa do Consumidor, quando ele arrepende, né, o prazo, a desistência, o prazo de garantia do produto. Então, eu vou me adaptar a isso também, tudo certo, tá, gente? A base legal para utilizar dados, né, da pessoa física, do titular, também é o cumprimento de uma obrigação legal ou uma obrigação regulatória. Nesse exemplo que eu dei do empregado, do SPC, já existe uma lei que fala as obrigações que eu tenho que cumprir, pelo prazo que eu tenho que cumprir. Então, eu estou cumprindo. Então, eu não tenho que ter um consentimento por escrito. Por isso, eu tenho ali o meu contrato de trabalho, então eu passo, está ali, né, nas minhas regras do contrato de trabalho, receber um ticket de alimentação, vale transporte. Quer dizer que esse titular tem de consentir? Não, eu estou cumprindo uma obrigação que a lei define. Ou regulatória, seja do INSS, seja da Anatel, né, no caso de telefonia, assim por diante. Eu posso usar esses dados pessoais, sim, porque eu estou cumprindo uma obrigação legal ou regulatória. Planos de saúde fazem tudo isso, né? Existe até, com relação à questão regulatória, gente, os planos de saúde estariam aí proibidos de utilizar os dados pessoais para fins de caracterização ou verificação de sinistro, esse tipo de coisa. Há uma regra específica para isso. Então, eu posso coletar os dados? Claro. A ANS me solicita, mas não de forma abusiva. É isso que a gente tem que prestar atenção. Gente, eu tenho dados para executar um contrato. Às vezes eu tenho dado um contrato de uma pessoa jurídica, que tem um dado de pessoa física, ou o meu cliente é uma pessoa física, ou o meu paciente, ou o meu cliente na loja, etc. Eu estou executando um contrato. É lógico que eu vou ter os dados dessa pessoa física ali.
é até obrigatório e mandatório que eu tenha isso no contrato. Então, está tudo certo, estou cumprindo a LGPD, usando o dado da pessoa física para executar um contrato. A lei permite isso. Legítimo interesse, gente. Vamos aqui prestar atenção no legítimo interesse, porque, primeiro, que o legítimo interesse é do controlador ou do terceiro, que você compartilha. Ok? O consentimento é do titular. O legítimo interesse é do controlador ou do terceiro. É isso que fala a lei. Só que o legítimo interesse, gente, não é carta em branca para fazer tudo. Ele tem um regramento ali. Quando que eu posso usar esse legítimo interesse? Invocar o legítimo interesse. Eu tenho um cadastro, né, de um cliente, por exemplo. E aí eu quero fazer uma promoção de marketing, etc. Há uma expectativa, há um legítimo interesse meu, controlador, de mandar um e-mail, um SMS, um WhatsApp para esse cliente? Sim, há um legítimo interesse. Ok? Não há problema. A lei permite, ela é uma norma aberta, gente, conceitual, então a gente vai interpretando caso a caso. Mas o legítimo interesse é do controlador, mas a gente não pode usar ele para tudo. Ah, Sara, fiz promoção, coletei até o cartão de vacinação da pessoa. Posso falar que é legítimo interesse? Não. Eu acho que está excedendo, porque a gente tem aqueles princípios que a gente tem que cumprir de adequado, de finalidade, de transparência. Então, não posso usar o legítimo interesse para tudo, gente. Há limites que a própria lei, acho que 7, ela vem falando para mim. Eu uso o legítimo interesse quando está dentro de uma expectativa própria desse controlador. Ele entende que pode usar ali o que ele coletou no evento, numa ação de marketing, no cadastro do cliente. Não é isso? Eu posso ter esse canal de comunicação? Sim. Mas é lógico, eu não posso vender e falar que isso é legítimo interesse. Porque não é a expectativa do titular, correto? Eu começo a ter que raciocinar sobre esses canais, gente, sobre o que é legítimo interesse no meu dia a dia. E claro, gente, proteção ao crédito, que também é uma base legal. Imagina que seria dos bancos de dados, a SPC, Brasil, né, que muitas entidades utilizam aí no seu dia a dia, as empresas acessam, Serasa e outros bancos de dados, sem ter como base legal a utilização dos dados pessoais como proteção ao crédito. Óbvio que teria que ter isso, né, porque é da nossa realidade no Brasil. Proteção ao crédito é fundamental para as relações, para o desenvolvimento da economia, e eu sim tenho que utilizar os dados das pessoas físicas. 95% dos clientes são pessoas físicas. Somos 210 milhões de habitantes, gente. Okay? Então, a proteção de crédito também veio reafirmar, já temos o Código de Defesa do Consumidor, mas veio reafirmar que a utilização dos dados pessoais para a proteção ao crédito é legítimo, é legal, é uma das 10 bases que é possível cumprir a LGPD, tá? Queria citar as outras 5, que são menos usuais, mas é para o nosso conhecimento. Eu posso usar dado de pessoa física, do titular, para a execução de políticas públicas? Sim. A gente tem aí, né, por exemplo, Enem, que tem a questão da cota racial. Eu estou com um dado pessoal que é sensível, tá? Eu não estou falando especificamente sobre isso, mas é um dado pessoal sensível da etnia, da raça da pessoa, ela não pode ser usada para a execução de políticas públicas e para aquela finalidade. O órgão público não pode compartilhar isso, né? Sem ter uma finalidade específica, tá, gente? Estudos por órgãos de pesquisa, são coletados dados de pesquisas, né? Temos órgãos de pesquisas governamentais, como o IBGE, outros conhecidos e até privados, como Datafolha, Ibope, etc. E tal. O exercício regular de direito em processo judicial, administrativo e arbitral. Sempre estou, em geral, gente, com processos de pessoas físicas. Então, é óbvio que, para eu exercer o meu mistério de advogado, eu estou com os dados do meu cliente pessoa física, ou das testemunhas, que são pessoas físicas, claro, eu estou falando e exercendo o meu direito naquele processo. E o titular também está exercendo o seu direito ali. Ok? Então, é uma base legal que eu posso usar o dado desse titular dessa pessoa física. Claro, gente, também a base legal da proteção à vida e tutela da saúde. Imagina os hospitais, clínicas, laboratórios que utilizam os dados, né, dos seus pacientes. Eles têm que ter um respaldo e a proteção legal, porque é lógico que esses dados podem ser utilizados, né, o nome, o CPF, o dado da saúde, como base legal para a atividade da LGPD. Imagina um laboratório ter que ter consentimento de tudo para mandar um exame, né, que é a primeira base legal que a gente falou, não. O laboratório está fazendo isso como tutela da vida, como tutela da saúde, desculpa, proteção à vida.
Então, não é tudo que tem que ter um consentimento. Eu tenho mais 9 bases legais que eu posso utilizar para, entre aspas, a gente fala, fugir da base legal do consentimento, porque o consentimento é do titular, tá, pessoal? Então, passei aí rapidamente pelas 10 bases legais, porque eu quero falar agora do que vai entrar em vigor a partir de agosto do ano que vem, que são as sanções administrativas, que é de competência exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ok? E aí, quais as pessoas que a gente tem nessa relação aí com a Autoridade Nacional? Eu tenho a própria Autoridade Nacional, que é o órgão governamental para fiscalizar o cumprimento das regras de proteção de dados, da legislação, normatizar outros assuntos pertinentes, né, que tem lacunas aí que precisam ser ainda normatizadas, e essa competência é da Autoridade Nacional. Ela tem que receber os processos administrativos, dando o devido processo legal, para que o encarregado, para que o controlador responda àquela demanda do titular. Não solucionada, depois do processo administrativo, é que ela aplica sanção, as penalidades contra o encarregado, tá, gente? As sanções, nós vamos ver na próxima tela, a partir de agosto eu vou falar delas. Mas aqui, então, eu quero lembrar realmente o papel da Autoridade Nacional na fiscalização, na normatização e na aplicação da sanção administrativa, que vale a partir de agosto de ano que vem. E aí, o controlador, gente, na tela abaixo, que é a pessoa, como eu disse, que compete essas decisões sobre a utilização e tratamento desses dados pessoais. Esse controlador, essa pessoa física ou jurídica, nós, né, temos que nomear o que a Lei Geral chama de encarregado. É esse nome mesmo, encarregado, ou de PO, Data Protection Officer, que veio lá do Regulamento Europeu, o nome mais bonito. Este encarregado, gente, é a pessoa que o controlador e o operador indicam, pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? Então, eu, controlador, vou indicar o encarregado, que esse encarregado é a pessoa que vai ser o canal de comunicação entre controlador e empresa, o titular que está fazendo essa reclamação ou pedindo esclarecimentos e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quer dizer o seguinte, o titular do dado vem até mim, controlador, fazer uma reclamação, pedir um esclarecimento. Eu não atendo ele, então ele vai lá na Autoridade Nacional e fala assim, olha, eu fui na loja da Sara Bijuterias, eu fui no escritório de advocacia da Sara, pode não haver também, né, Cláudia? E a Sara não retificou meu dado. A Sara não me atendeu. A Sara se negou a dar as informações dos dados cadastrais por quanto tempo ela está mantendo aqui. Não quis me atender, já mandei e-mail, já mandei notificação, já fiz requerimento, nada aconteceu. Autoridade Nacional, por favor, eu quero que você vá na Sara, que está advogada controladora do meu dado pessoal, e a notifique para responder esse processo administrativo. Então, o que a Autoridade Nacional vai fazer? Quem que é o encarregado na Sara Bijuterias? E eu nomeei lá, o encarregado é Maria. Eu tenho que indicar, de acordo com a lei, esta pessoa que se chama encarregado, que é a pessoa responsável por receber as demandas do titular, levar os esclarecimentos e também fazer esse elo de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vocês vão perceber nos sites dos grandes magazines que já existem até, porque a lei já está valendo, né, gente? Já existem as pessoas, os canais de comunicação, telefone e e-mail, dos encarregados de POs dessas empresas maiores. Não é a lei, não está valendo, gente? Tem o nome do encarregado para resolver, às vezes, administrativamente. Somente lembrando que a sanção administrativa, quando a autoridade nacional recebê-la, só vai poder aplicar as penalidades a partir do dia 1º de agosto do ano que vem, tá? Mas o consumidor, desculpa, o titular, ele não pode no PROCON, não pode ir na justiça comum, no juizado especial, no exemplo que eu dei aí, né, daquele cliente que teve problema com a construtora, pode. E quando, além do processo civil, ele pode também propor ação, o seu requerimento lá na autoridade nacional. E aí, se eu não solucionar, gente, e a autoridade nacional concluir que eu utilizei indevidamente, compartilhei indevidamente, não foi utilizado para a finalidade proposta pelo controlador,
ele pode me aplicar essas penalidades aí. Que pode ser uma simples advertência para correção, pode ser eu pedir para eliminar aquele determinado dado pessoal do titular que estava na minha base de dados. Pior, eu tenho que divulgar incidente lá no meu site, nos meus canais, nas minhas redes. Ou seja, não basta, né, perceber que eu errei, ainda tem que comunicar que eu errei. Imagina a credibilidade da empresa, gente. E o que dói no bolso aí é a multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões por penalidade. Não é 50 mil, não, gente, é 50 milhões mesmo. Então, é assustador, mas é para assustar e para a gente realmente tomar cuidado e implementar o LGPD. Ok, gente, vamos passar aí. E aí, depois de tudo que eu falei, a gente começa a pensar, pois é. Então, quase ou várias áreas na minha empresa são afetadas? São. Porque eu faço atendimento ao consumidor, né, no balcão, ou eu faço atendimento ao consumidor no cadastro, eu coleto aqueles dados pessoais do titular, da minha finalidade. Eu tenho dados do empregado no recursos humanos, no departamento pessoal. O setor contábil financeiro passa, porque tenho que fazer declaração de imposto de renda, ou tenho que fazer pagamento, repassar para os órgãos governamentais, para os bancos, para fazer o pagamento. A área de marketing de comunicação também tem que fazer, tem seu trabalho, né, para divulgar para os meus clientes promoções, novos produtos, etc. Então, o setor de produtos e serviços começa a analisar, meu Deus, como que eu utilizo aqui, eu mando e-mail para o meu cliente, eu mando WhatsApp, etc. Eu começo a pensar todas essas áreas, TI, segurança, claro, que fazem essa segurança do tráfego dessas áreas, verificam se os sistemas, o que eu contrato terceirizado ou não, se são seguros, que se estão todos atendendo a lei geral, utilizando os dados devidamente e com segurança. Segurança técnica, administrativa e até tecnológica, né, gente? Claro, o jurídico, o setor de compliance, que faz a verificação, utiliza os dados das pessoas físicas. Setor de eventos, tantos outros que eu poderia citar aqui, que no dia a dia, gente, utilizamos os dados das pessoas físicas. Do titular, seja esse titular um consumidor, um empregado, um fornecedor e assim por diante. Então, eu começo a pensar aqui, meu Deus, por onde que eu começo? A gente começa primeiro por essa conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Meu chefe, minha equipe, todo mundo senta, vamos começar a criar uma cultura de LGPD. Desde a pessoa que pega o documento de identidade na entrada, ao setor de TI, quem tem acesso, quem não tem acesso, quais são as áreas mais afetadas? É o RH, é o BP, é a área de marketing e comunicação, porque dispara mais as informações, ok? Eu começo a fazer um mapeamento disso. Onde estão esses dados? Quais áreas? Quais os dados que eu coleto? Para que tipo de tratamento? Para que finalidade? Eu tenho que começar a raciocinar isso de acordo com a lei da LGPD. Eu fiz, né, gente? O Código de Defesa do Consumidor não fez 30 anos? E a pessoa falava, não vai pegar, não. Não preciso nem dar resposta, né, gente? De como as relações de consumo se desenvolveram, órgãos de proteção de consumidor, acesso mais facilitado à justiça pelos juizados especiais, ministérios públicos específicos para tratar de curadoria de consumo, como tem o idoso e tem de outras áreas. Então, o CDC veio nesses 30 anos com estruturas que a LGPD, que tem que proteger o titular, provém também. E eu ainda tenho uma autoridade nacional, não é isso? Então, eu faço esse mapeamento dos dados para saber como a LGPD afeta o dia a dia da minha empresa, da minha entidade. Depois desse mapeamento, gente, eu começo a avaliar a base legal. Eu tenho 10 que a gente começou. Qual dessas eu uso aqui o nome no cadastro do empregado? Onde está a base legal? Eu tenho, porque se eu não tiver, nem que seja o legítimo interesse do sentimento, de repente eu não posso utilizar o dado. O dado que é excessivo, é isso que eu começo a fazer, gente. E aqui eu dou só uma visão, porque eu acho que ajuda muito a gente no nosso dia a dia visualizar esse processo. Então, você vai se sentar lá com a sua equipe, com a autodireção, para fazer essa conscientização. E vocês, por exemplo, vão receber muitas planilhas de Excel, viu, gente? Cuidado com as vendas da planilha de Excel. Nós podemos compartilhar e encaminhar para vocês, associados aí de entidades da CDL,
CDL nos solicita, já encaminhamos muito isso, para iniciar esse processo de implementação mesmo. A minha área é a jurídica. Eu trabalho na federação, responsável SARA. Qual dado pessoal que a SARA coleta? Nome, CPF, endereço, e-mail, estado civil, tal. Estou coletando ali, estou informando ali, estou fazendo o meu mapeamento, tá, gente? Para qual finalidade a SARA coleta esses dados? Para o processo judicial de cobrança. Qual o formato que eu coleto? No físico, lá no meu banco de dados, no meu notebook, no meu computador, e fisicamente, às vezes eu tenho que imprimir, o processo é físico, não é pela internet. Eu armazeno esses dados, eu armazeno no meu computador. Eu compartilho ele? Não, eu não compartilho. Mas vamos supor que fosse um contrato de prestação de serviços, que eu estivesse analisando na federação. Eu compartilho para a financeira, porque tem pagamento. De repente, é um produto novo que eu estou divulgando, eu compartilho para a área de comunicação, porque ela tem que fazer o layout de divulgação. Eu compartilho os dados, não um contrato, né, gente? Mas ele tem compartilhamento externo do meu processo judicial? Tem, porque eu tenho que acessar o site do TJ e mandar a petição por esse sistema. Lembra que o TJ, algum público também tem que cumprir a LGPD? Sim. Para que mais que eu compartilho? Vamos supor que fosse um dado de um empregado. Eu estou compartilhando, meu setor de RH está compartilhando externamente com o Ministério do Trabalho, para cumprir o I-Social, tudo certo. Com o banco, que é privado para pagar o salário, tudo isso, eu tenho que começar a ter essa visão e é bom que a gente faça esse formulário, como uma ideia, tá, gente, que eu estou estudando. A gente visualizar, porque a gente faz isso tão automático, a gente nem percebe onde estão esses dados, com quem eu compartilho, desculpa, como eu uso, para que finalidade, tá? E aí eu passo lá na coluna de baixo, falo assim, como que eu transfiro isso? Pela internet, né, que eu estou no site do TJ, no meu processo judicial. Qual que é o prazo? Aí eu posso estimar. Olha, eu estimo 7 anos, que é a média de um processo meu de cobrança, né, tributária, etc. Qual que é a base legal daquelas 10 que eu tenho para passar? Exercício regulado direito do processo. Tenho o consentimento do meu cliente? Sim, eu tenho um contrato de prestação de serviço que ele me queria fazer a sessão de cobrança. Quando que eu coletei esses dados? Quando eu assinei o contrato de prestação de serviços advocatícios. Vou inserir lá. Qual que é o prazo de tratamento? Quero dizer, coleta, utilização, distribuição desse dado. Eu acredito que vai ser dentro do prazo que é 7 anos, quando eu entendo que esse processo, a justiça vai findá-lo. Para que eu utilizo, né, se eu quiser colocar essa justificativa que, de repente, não está na base legal dos 9 nem na base legal do consentimento? Qual que é a justificativa? Por enquanto, eu não tenho. Tem medidas de segurança, TI, o sistema do Tribunal de Justiça é seguro. Um exemplo do RH, o sistema lá do CAGED, do I-Social, pelo Ministério do Trabalho é seguro? É seguro. Agora, quando eu encaminho essa informação do meu notebook para lá, tem essa segurança? É isso que eu começo a refletir. Porque se não tenho segurança, esse dado do meu cliente vaza, gente, ele pode sofrer, né, uma mácula no seu nome, na utilização indevida por terceiros desse dado, ok? E aí eu vou ter que responder na autoridade nacional e até numa ação de dano moral. Tá, gente? Então, claro, eu estou dando um exemplo bem geral, é só para a gente perceber que talvez é chato, mas ninguém vai morrer, tá? A gente garante isso para vocês. É só trabalhoso de fazer, como a gente começa a fazer qualquer processo na primeira vez. Mas vocês viram que não é impossível, que não é difícil. Eu tendo a informação, o conceito, eu consigo sentar, porque às vezes eu faço isso no automático e não percebo que agora tem uma lei geral de proteção de dados que eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu não posso compartilhar isso com qualquer área. Não posso ficar compartilhando isso pelo WhatsApp. Eu tenho que, né, proteger a privacidade daquela pessoa física, tá, gente? Então, esse é o objetivo realmente. Então, aí, depois que eu fiz esse mapeamento, eu começo a falar, olha, Sara, eu entendi, fiz o mapeamento, compreendi, estou dentro da base legal. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar aqui para fulano, porque não precisa compartilhar esse dado. Eu tenho todo o mapeamento de onde o dado se origina, para quem eu passo, qual a base legal, quais os cuidados administrativos internos, é muito mais gestão interna, né, gente? E até técnicos
e tecnológicos, muitas vezes, que eu tomo. Então, de repente, eu vou adequar um produto ou serviço que eu tenho, que eu estou lançando, que o meu folheto, o meu cadastro. Vou ter que fazer essa adequação da LGPD, não é verdade, pessoal? Às vezes, os meus contratos internos dizem, nossa, eu estou pedindo dados excessivos aqui. Então, eu vou tirar alguns aqui, nos próximos contratos de trabalho, ok? Eu tenho um contrato de crediário aqui que eu estou pedindo dados que são excessivos. Vou fazer essa adequação, eu como lojista, eu como empresário, ok? Vou pegar o consentimento para passar ali, de repente, o marketing para ele, ou vou perguntar se eu posso compartilhar isso com fornecedores. Ele tem que consentir quando eu compartilho, tá, gente? Lembra do consentimento? É isso. Vou fazer uma revisão dos contratos com os meus fornecedores, porque eu tenho um sistema de gestão aqui, um site, né, tecnologia, estou dando essa segurança, mas eu estou dando segurança aqui. Mas o meu fornecedor, que recebe essa informação para cumprir uma obrigação legal, ele também me dá essa segurança da LGPD? Ele mantém a privacidade? Ele não utiliza indevidamente? Então, de repente, eu vou pôr uma cláusula lá nesse contrato com o fornecedor. E, claro, sempre adequar constantemente o meu sistema interno e criar esta cultura, gente, de LGPD, de privacidade. E eu sei, claro, gente, cultura não é uma lei que vai fazer a gente mudar uma cultura. É um processo. E demora. É só porque a minha preocupação como advogada é que a lei já está valendo. O titular pode exigir o seu direito. É como se eu dissesse assim, ó, a lei é de 2018. Você teve até 2020 para adaptar. Se você não fez nada, eu, como titular, posso exigir o meu direito. Entendeu? Então, esta que é a minha preocupação. Dá para fazer sim, gente, como a gente viu. Tá? Eu queria citar também aqui o relatório de impacto de proteção de dados, que deve ser feito pelo controlador, em especial naqueles casos em que a base legal é o legítimo interesse. Vocês lembram que eu falei que o legítimo interesse, legítimo manipulação de marketing, etc., ele não pode ser uma carta em branco, não. Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá solicitar do controlador que lhe encaminhe um relatório de impacto de proteção de dados. Foi o que aconteceu ano passado, por exemplo, com a Vivo. Imagina os dados de uma empresa de telecomunicação, os dados das pessoas físicas desses titulares. A maioria dos clientes são pessoas físicas mesmo. E teve vazamento e depois teve o uso indevido desses dados, foram compartilhados sem conhecimento e consentimento dos usuários dessa telefonia. E aí o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma ação civil pública contra a Vivo, que ela mandasse lá para averiguação esse relatório de impacto de proteção de dados. E o que é esse relatório, gente? Ele fala qual dado eu coleto, para que eu coleto, para qual finalidade. Ele traz aquele mapeamento, passo a passo. Quais as medidas de segurança que eu tenho, quais as tomadas administrativas, se há ou não compartilhamento. É um verdadeiro relatório do que eu faço com aquele dado pessoal que eu coletei do meu cliente, daquele titular. Por quê? O que o Ministério Público estava checando ali? Se havia abuso, descumprimento da LGPD, que ano passado nem estava em vigor. A Vivo teve que responder essa ação civil pública. Corrigiu o sistema em alguns aspectos, teve que se adequar melhor à LGPD, mesmo estando em vigor. Então, é o que a gente vai fazer também, lógico, numa escala menor, proteger os dados de forma física e no nosso computador, no nosso dia a dia, com os nossos parceiros, dos nossos empregados, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, e sempre constantemente fazer essa avaliação de riscos e da segurança da tecnologia dentro da minha empresa, dentro da minha entidade. Tá, gente? Então, essencialmente, é esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Eu sei que as dúvidas surgem, é natural, eu tenho que falar de forma mais geral, gente, desculpem, não tem outro jeito, não dá para eu focar no associado A ou B, porque aí seria uma consultoria, eu gostaria muito de fazer isso aqui, mas nesse canal do YouTube, vocês compreendam que não é possível, né? Eu, como advogada da federação aqui, tem um papel realmente de atender as CDLs, alguns, né, solicitaram
esse atendimento mais consultoria, mais direcionado, porque tem associados, né, de várias questões, ou internamente querem também se adaptar à LGPD. Então, nós vamos passar agora para as nossas perguntas e respostas que foram postadas no chat. A Ana, coordenadora da comunicação, vai me ajudar aqui, né, Ana? Ela vai, então, estar pronunciando aquelas perguntas, desde que não sejam repetitivas, né? Às vezes uma pergunta está na outra. A equipe da federação, que é multidisciplinar, é muito Jedi aqui, está me auxiliando aqui para solucionar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá para a primeira pergunta. A Ana vai fazer a leitura da pergunta para que todos possam ouvir também. Bom dia. A primeira pergunta foi enviada pela Natália Silva. Obrigada pela pergunta, Natália. No balcão, fazemos a declaração, temos um formulário para o consumidor preencher, tiramos xerox do RG, CPF e comprovante de endereço e arquivamos. Este procedimento é viável? Quanto tempo posso manter este documento? Natália, bom dia, obrigada por sua pergunta. Eu estou entendendo a sua pergunta. Se eu não interpretar corretamente, você põe no chat para mim o que você está falando do formulário, né? Ana, antes de eu responder, você sabe identificar se a Natália é de entidade ou é associada? Então, eu tentei buscar aqui nos históricos aqui, ela só deu bom dia, mas ela não disse de onde é, se ela é da entidade ou se ela é uma associada. Por gentileza, se estiver nos ouvindo, Natália, informe de onde é, por favor. Vamos lá, Natália, eu estou interpretando que essa pergunta é da entidade, né? Porque você falou formulário, preenchimento dos dados cadastrais, dos dados, inclusive, pessoais desse consumidor, que também é titular, não é isso? É isso que eu estou compreendendo. E se esse procedimento está adequado, correto de acordo com a LGPD, e qual o prazo que eu tenho para manter esse formulário. Então, se você é uma entidade, não um lojista, eu estou entendendo que é para fins de alimentar o banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito. Se for isso, e acredito que sim, como eu falei, né, durante a live, a gente não é muita informação, claro, eu tenho que cumprir primeiro o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 43, que trata sobre banco de dados cadastrais. Eu tenho que dar esse acesso, portanto, esse formulário adequado é para finalidade de proteção ao crédito e alimentação. O titular e o consumidor está fazendo essa autorização. E qual o prazo? Para mim, aplica-se aí o prazo de guarda do documento por 5 anos. De onde vem os 5 anos? Que é o mesmo prazo máximo que os registros em banco de dados prescrevem. Então, eu tenho que guardar esse documento formulário, que é justamente aquele que ele está atualizando a sua informação, retificando enquanto consumidor e enquanto titular. E aí, a obrigação do banco de dados, do administrador, entidade, né? E da entidade na ponta, e de você como controladora também dessa informação, é a manutenção pelo CDC por 5 anos desse formulário. Como também gente, aquele exemplo que a gente fala, que muita gente vem com a procuração, a firma é reconhecida, em nome de terceiros, fazer a consulta, né, no SPC. Qual o prazo que eu tenho que guardar essa procuração? Entendo que 5 anos também, porque é o período que o consumidor pode ir lá no balcão, da mesma forma, fazer a reclamação e exigir uma indenização falando que quem veio com a procuração não estava autorizado. Por exemplo, entrar com uma ação de dano moral. E aí eu tenho que ter este documento que está arquivado durante esse período para fazer a minha defesa administrativa ou judicial eventualmente. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Espero ter respondido, Natália. Ótimo, doutora Sara. Acredito que a próxima pergunta seja similar a esta anterior. Foi enviada pela CDL Carandaí, acredito que pela Eliana, que deve estar acompanhando a nossa live. Em nossa consulta balcão, nós usamos uma ficha cadastral e nela o consumidor assina autorizando a realizar a consulta e os dados fornecidos por ele. Você não deu continuidade à pergunta, mas o que a gente imagina que pode ser é o seguinte: se o consumidor autoriza a realizar a consulta e fornecer os dados para ele, significa que nós podemos ter guardados esses dados aqui conosco, ele autoriza essas informações.
Só valida se é isso mesmo, por favor, CDL Carandaí, doutora Sara. Imagino que a gente possa, né, dar uma entonação sobre essa questão da autorização que o consumidor dá à CDL no balcão para ter estes dados arquivados. Sim, para consulta. Ele pode, ele está formalizando, né? Tanto no Código de Defesa do Consumidor, quando eu estou falando de banco de dados cadastrais, quanto no LGPD, quando eu estou falando do direito de titular, gente, em ambos os casos ele tem que ter o acesso aos seus dados. Eu estou aplicando as duas leis aí. Quem que está organizando isso na cidade? Um exemplo, a gente sabe, foi a CDL Carandaí, que falou dessa questão da consulta balcão, tá? Ele pode ter acesso, ele pode autorizar? Sim, e o prazo é o mesmo, gente, 5 anos, tá? Ele deve autorizar essa atualização, porque ele tem direito como consumidor e como titular ao mesmo tempo. Não sei se era essa pergunta e não sei se é Eliana. Se for, um abraço, Eliana. Próxima pergunta, enviada pela Márcia Bering. Podemos utilizar o cadastro do cliente por mais tempo para, por exemplo, não vender mais para ele devido a débito há mais de 10 anos? Boa pergunta. Essa pergunta não é nem da LGPD, gente. Essa pergunta é da relação de consumo. Então, eu estou aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, né, no que concerne. E aí, você me falou assim, eu tenho um cadastro do cliente. Olha o que eu estou compreendendo aqui, gente. Sou lojista, tenho um cadastro do cliente. O CDC determina um prazo máximo de 5 anos. Não tem mais nada. Passou 5 anos, eu consulto, nada consta. É isso que eu estou entendendo. Mas eu sei, porque eu tenho essa loja há 30 anos e eu sei do histórico desse cliente, que às vezes a gente chama, mas ele é mal pagador, ele espera prescrever, etc. Eu posso negar? Posso, mas eu não vou negar baseado exatamente nesse cadastro, né? Porque ele não tem nada. Porque o que eu tenho que lembrar, gente? O banco de dados, qualquer banco de dados de proteção, tem informações de cheque sem fundos, ou do Banco Central, ou protesto, ou inadimplência de SPC, que são as empresas vinculadas ao sistema, né, SPC que fazem, ela não é um direito do consumidor. O que eu quero dizer é o seguinte, eu chego num estabelecimento, o estabelecimento não é obrigado nem a fazer cadastro, nem a vender para mim de forma financiada, né? É por isso que eu faço cadastro. A lei obriga no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, né, fala das práticas abusivas, a vender quando é pronto pagamento. Ou seja, se eu estou pagando em dinheiro real, um cartão de débito, né, alguma coisa assim, mas dinheiro é o essencialmente, eu sou até obrigado a vender para a pessoa. Mesmo que há 10 anos eu tenha conhecimento que a pessoa era devedora. E aí você vai falar assim, mas ele é nada consta, não tem nada. Eu sou obrigado a vender para ele? Se for em dinheiro, sim. Se for outra forma de pagamento, essa financiada, que eu acho que você está se referindo, não. Porque você não é obrigado a vender a crédito para ninguém. Mesmo que eu consulte o banco de dados e dê nada consta, tá, gente? É mais uma pergunta do CDC e menos da LGPD. Espero, Márcia, que tenha respondido o seu questionamento aí, ok? Então, nós vamos à próxima pergunta. Por gentileza, Ana. Nossa próxima pergunta foi enviada pela Daniele Souza, representando a CDL de Teófilo Otoni. Como eliminar os dados de forma segura dos documentos físicos? Daniele, a minha sugestão, eu esqueci o nome dessa máquina. Sabe uma máquina que a gente compra que sai triturando? Triturador? É um triturador. Fragmentador. Aí. Eu sugiro você comprar um fragmentador. Tá? Porque em mundos ecológicos, ficar queimando o documento não é legal. Então, um fragmentador, na minha opinião, passado o prazo legal de tratamento, o que a lei define, é suficiente para excluir esses dados pessoais que estejam num documento físico. Ok? Vou até anotar aqui, fragmentador. Próxima pergunta, por gentileza. Enviada pelo Tiago Borges, representando o CDL de Monte Carmelo. Quem da CDL deve ser o DPO? Essa pergunta, gente, temos que ter o DPO encarregado, né? A lei ainda nos obriga. Aí você até falar uma coisa que eu gostaria de comentar aqui. Em 2019, né, a 13.853
mudou e acrescentou um artigo, né, que tem relação com o DPO, tá, Tiago? Na minha opinião, tem relação com a questão do DPO. Inseriu o artigo 55J, inciso 18, falando que compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados editar normas, vou ler, tá, gente? Editar normas e procedimentos simplificados e diferenciados, também quanto aos prazos, para as micro e pequenas empresas e para as startups. Você vê que a entidade não está aqui, não. Mas já abre um canal de esperança para a gente, que a Autoridade Nacional, como ela também tem um poder normatizador, não só fiscalizador, que ela edite normas que deem mais simplificação para as micro e pequenas empresas e talvez outros segmentos, e a gente acredita que seja assim. E se for nesse contexto, talvez, como acontece no regulamento europeu, há um parâmetro assim, de até X de faturamento, de até X de empregados, não ter a obrigatoriedade de ter esse DPO. Tá? A gente não sabe, a Autoridade Nacional está se formando agora, a gente não sabe se a Autoridade Nacional Brasileira vai editar normas nesse sentido, mas a gente espera que sim, para facilitar a vida da microempresa, da EPP, do MEI, claro, que o MEI vai ser ele mesmo, vai ser o DPO, né, o encarregado. E aí, respondendo a sua pergunta, quem deve ser? A lei anterior, a original que foi alterada em 2019, né, foi alterada até pela MP, ela dizia o seguinte: quais os requisitos solicitados? Antes tinha que ter conhecimento jurídico. Isso foi retirado. Tem que ter conhecimento sobre a lei geral e ter essa capacidade. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Porque, às vezes, eu estou contratando uma empresa terceirizada para fazer o processo de LGPD de implementação na minha empresa, na minha entidade, que é muito grande. Pode fazer. E aí eu não quero, de repente, que um funcionário, meu empregado meu, seja o DPO. Eu posso contratar uma pessoa jurídica e nomear um funcionário deles? Sim, é possível. Mas, às vezes, o que tem acontecido nas experiências que eu percebo? Como é uma questão de cultura, e eu pego toda a equipe, a gente vai vendo assim, quais as pessoas que têm as características de estar já nesse processo gerenciando essas informações, áreas afetadas, está mais a par desse processo. Em geral, é essa pessoa que é nominada como DPO. É o que, em geral, acontece. Isso é uma sugestão, porque a legalidade do DPO é realmente ter essa capacidade de ter uma interlocução do titular, responder a esse titular as suas demandas e também responder à autoridade nacional. Quer dizer o seguinte, que eu tenho que ter um conhecimento mínimo da lei, um conhecimento mínimo dos processos internos e de técnicas e da tecnologia. Então, a gente vê que tem muitos que são advogados, que são nomeados de DPO, ou pessoas da área de tecnologia também. É só porque o jurídico não anda sem tecnologia, a tecnologia também não anda sem as informações jurídicas da LGPD. Ok? Vamos para a próxima, Ana, por gentileza. Ótimo. Próxima pergunta foi enviada pela Patrícia Rodrigues. Ela trabalha no RH de uma empresa em Formiga. Obrigada aí, Formiga, por compartilhar aí, convidando os associados e os empresários da cidade. Em vários sites de banco de dados de currículos, exigem RG e CPF. Essa solicitação de informações é permitida? Obrigada pela pergunta, Patrícia Rodrigues. Na minha visão, sim. Tá? Eu peguei um cadastro recente de candidato que solicitava nome, CPF, carteira de trabalho, filiação, data de nascimento, experiência profissional, etc. Vários outros dados são dados que são solicitados até pelas empresas que estão buscando esse tipo de candidato ou candidata. Muito bem. Só que tinha um dado lá que estava pedindo a religião. Religião, gente, para mim é um dado excessivo. Para se pedir num cadastro de candidato. Para quê? Aí eu entro lá no princípio. Qual que é a finalidade de eu pedir o dado da religião? Não vejo. É adequado? Não vejo como adequado. Estou passando lá no meu checklist das finalidades, tá, gente? O que é o dado da religião? É o dado da minha convicção religiosa. Eu não falei claramente aqui, gente, mas é o que a LGPD chama de dado pessoal
sensível. Quais são os dados pessoais sensíveis caracterizados pela Lei Geral de Proteção de Dados, que tem mais proteção ainda? É justamente os dados da convicção religiosa, política partidária, os meus dados de saúde, da minha origem étnica e racial, tá? Os meus dados biométricos. O que é biométricos? O que é biometria? Aquela que me identifica, sem dúvida, que é a minha digital, que é mais conhecida, a minha voz, a minha face e a minha íris. Então, os dados biométricos conhecidos hoje são essas 4. Eu não posso usar ele de qualquer forma, aleatoriamente. O que a LGPD fala no primeiro momento desses dados sensíveis, e a religião, né, a opção religiosa se inclui como dado sensível, é que elas merecem maior proteção, só podem ser usadas exclusivamente naquelas 8 bases legais que estão lá, não para as 10. Eu retiro aí proteção de crédito, não posso usar dado sensível, salvo o consentimento do titular, tá? E legítimo é alegar legítimo interesse para usar esse dado, quaisquer esses dados sensíveis que eu citei agora, tá? Então, quando a gente, por exemplo, usa biometria, em geral, deve evitar fraude. E a lei fala que é possível, sim, para fazer esses processamentos. Então, quando eu vou no caixa eletrônico, você vê que o banco já faz isso. Mesmo antes de ter a LGPD, ela já tem um tratamento de segurança para identificar que essa área possui digital. Porque não dá para falsificar digital, né? Por causa disso. Então, se você me pergunta se RG e CPF para uma ficha cadastral de candidato, eu não acho excessivo. Se você acha, e aí é a questão da segurança dessa informação, né, gente? Não é necessário, retire do seu formulário. Se você acha que é excessivo, tire. Porque a empresa solicita esse dado para o candidato? Não. Então, retire do seu formulário. Mas excessivo eu não acho que seja, não. Ok, Patrícia? Obrigada por sua pergunta. Vamos para a próxima aqui. Ótimo. Vamos lá. Só informando que a Patrícia, que a Natália Silva, que fez a nossa pergunta, ela já se identificou e ela é da CDL, do SPC, da CDL de Uberaba. Obrigada pela participação, Natália. Próxima pergunta enviada pelo Tiago Oliveira, nosso parceiro e também representando aí a CDL de Pará de Minas e Itaúna, Tiago Oliveira, do Varejo Play, que também é lojista associado. O lojista pode fazer em um único formulário para o cliente, deixar os dados e marcar neste mesmo formulário que ele está consentindo essa liberação dos dados, esse uso dos dados. Exemplo, abrir crédito, receber promoções, ou seja, dentro de um único formulário eu posso associar essas duas questões? Excelente pergunta, Tiago. Seja bem-vindo aí à nossa live na FCDL. Você mesmo, quantas vezes esteve do lado de cá, não é? Obrigada por sua participação. Excelente pergunta, Tiago. Eu posso formalizar? Lembra que tem que, quando eu tenho consentimento? Posso. Posso colocar ali para promoção, para... Qual é o outro exemplo que foi dado aí do Tiago? Abrir crédito. Abrir crediário. Pode, ok? Pode. Agora, como que a gente tem que lembrar aí, gente? Quando eu coloco essas opções, eu tenho que ter o sim e o não. Porque o cliente pode não consentir, ok? Lembra daquela ação judicial que eu comentei com vocês? Daquela pessoa física que comprou um imóvel numa grande construtora de São Paulo. E o que ela consentiu? Consentiu para o contrato. Obrigação de cumprimento de contrato, pré-contrato, e para o cadastro positivo. O que a construtora fez? Compartilhou com empresa de arquitetura, de decoração, ou financeira, com corretora. Isso não havia no consentimento. Deveria estar, porque possivelmente esse titular, esse consumidor ia marcar não para essas finalidades. Ele não está autorizando. Então, eu posso fazer um grande formulário, colocar ali todo? Sim, mas sempre terá que ter opção sim ou não. E eu vou dar um exemplo aqui de um cliente meu que é fotógrafo, meio pessoa física, jurídica física. Física eu digo porque ele que responde por sua própria empresa, né, pela caracterização do meio. E aí eu orientei, olha, seus contratos têm outras leis. Além de ser um contrato, você tem uma base legal, o direito autoral sobre as fotos é sua fotógrafa. O compartilhamento dessas informações no seu blog, nas suas redes sociais, não.
tem que haver um consentimento formal. Então, esse exemplo do fotógrafo, ele tinha Facebook, Instagram, o site, acho que eram esses três, né? E o WhatsApp, não, as redes são essas. Então, o contrato tem, nos termos da Lei 13.709, 2018, faço, neste momento, ou não, a opção para compartilhamento das minhas fotos nos seguintes canais. Tinha um quadradinho de sim, tinha um quadradinho não. Aí tá lá, Facebook, endereço tal, Instagram, endereço tal, Twitter, lá, não sei o que, endereço tal. Então, esse consentimento de sim ou não tem que estar expresso, porque pode ter que o titular, que é o contratante, nesse exemplo, não queira, ou que a pessoa do crediário coloque ali, não pode ter só a opção sim, não, tá, gente? Errado. Como se ele não tivesse o direito de se manifestar contra aquilo ali. Ok? Tiago, espero ter respondido a sua pergunta, tá? Muito obrigada. Pessoal, nós estamos aí já há 1h30, né, com essa live. Nós temos várias perguntas que foram encaminhadas aqui pelo chat. Infelizmente, a gente não vai conseguir, né, ter esse tempo hábil aí para responder todas elas aqui ao vivo. Mas como a doutora Sara disse no início da apresentação, eles vão responder todas essas perguntas, né? Em breve vocês vão ter acesso a todas as respostas aí no próprio chat. Então, eu vou para as últimas 2 perguntas. Doutora Sara, vamos tentar ser breve aí nessas respostas. E, claro, né, o nosso jurídico está à disposição aqui, né, pelos telefones, né, da federação e também por e-mail, para que vocês possam encaminhar todos os seus questionamentos. Vamos para a pergunta do Vitor. Vitor Oliveira, CDL Muriaé. Realizamos um trabalho de seleção de funcionários para associados, CDL Emprego. Precisamos pegar uma autorização específica sobre essa coleta de currículos e armazenamento? Excelente pergunta, Vitor. Eu acho que a sua pergunta, né, que a gente chama CDL Emprego, ou Banco de Talentos e outros nomes, né, que as CDLs utilizam, é um trabalho super útil para o nosso associado. Tá? Me permitam dirigir aos empresários que são vinculados às entidades como associados mesmo. E aí, até recentemente, recebi de uma outra CDL este formulário, que tinha se dado da questão da religião, que eu pedi para retirar, e sugeriu, né, ter os dados cadastrais, experiência, aqueles dados que são necessários para que a empresa associada possa avaliar o candidato, e eu não vou passar o formulário, né, essa que a CDL faz. Ela classifica esses dados, em geral, de acordo com a solicitação da empresa. Por exemplo, eu estou por abrir uma loja de bijuterias. Então, eu gostaria de vendedoras do sexo feminino, de uma idade X a Y, com ou sem experiência. Então, eu vou buscar no meu banco de currículos aquela informação, tá? E o que eu gostaria, eu sugeriria, né, como a gente estava vendo no nosso processo, que a gente vai ter que revisar vários instrumentos internos nos produtos e serviços. Neste exemplo do banco de talentos, do CDL Emprego, eu sugeri que nesse formulário que o candidato está nem informando os seus dados, coloque no final ali uma cláusula específica de que esses dados pessoais e cadastrais serão utilizados com a finalidade única de seleção de eventuais e possíveis candidaturas de emprego dentro do nosso universo de entidade. Okay? Esses dados permanecerão por X meses, por X anos, vocês vão definir esse prazo, e após serão eliminados. Por que eu deixei o xizinho do prazo? Porque a lei não fala, e aí é o meu negócio que eu vou ter que analisar e pensar por quanto tempo um currículo para um candidato deve permanecer. Que tempo é razoável imaginar? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Eu quero dizer o seguinte, pensa no negócio, em quanto tempo um currículo se deteriora, entre aspas, porque esse ano eu já fiz X cursos, então eu estou atualizando o meu currículo. Pode ser que ano que vem me casei e mudei o meu estado civil, tem que atualizar outra informação. Então, aí eu penso muito no negócio de que quanto tempo eu devo permanecer com o currículo e que ele fica, né, ele não me serve mais para eu encaminhar para o meu associado. É 1 ano, é 2 anos, é 6 meses. E aí eu vou colocar nessa cláusula final, expressa, escrita, exatamente isso. Olha, exato candidato. Esses dados serão utilizados para essa finalidade única, que é o banco de talentos, que é o CDL Emprego, neste exemplo,
e esses dados serão eventualmente compartilhados apenas com empresas que façam esse tipo de solicitação. Uma redação mais ou menos assim, a gente pode elaborar outros de acordo com o seu instrumento, não tem problema não, tá? E serão mantidos pelo prazo de 24 meses, por exemplo, se for esse o tempo que você entende que é razoável e que um currículo está atual. Ou 12 meses, ou outro prazo que você definir aí, ok? Obrigada, viu, Vitor? Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, muitas perguntas mesmo, e nós vamos nos ater aqui a essa próxima pergunta e última, infelizmente, né, devido à questão do tempo, mas reforço, as perguntas todas serão respondidas no chat. Só vocês acompanharem em breve, o jurídico vai acessar e responder todas elas. Marcos Salles, representando a CDL de Contagem. Como aliar a parte jurídica e a parte de tecnologia da informação? Como podemos proceder? Afinal, é muito difícil para quem não é da área de tecnologia ou segurança de dados controlar o fluxo eletrônico das informações. Marcos, excelente pergunta. Eu não sei se comentei, mas se não, eu vou reforçar aqui, gente. A LGPD não é só tecnologia e não é só jurídico. Tá? E aí eu vou voltar ao que eu falei, gente, cultura, gente tem, não pode ficar cada um no seu quadrado, não. Por isso que tem que mudar a cultura corporativa. E eu vou dar o exemplo da federação. Quando eu iniciei o processo esse ano da LGPD da federação, porque a federação também está sujeita às leis gerais, até dados de pessoas físicas. A maioria são dados de pessoas jurídicas, mas tem muito dado de pessoa física. Eu sentei, me reuni, equacionei essas informações, os principais conceitos, encaminhei formulário para cada um, sentei com cada área aqui para falar, olha, comercial, Geralda, quais os dados que você tem aqui? De pessoas físicas, não é isso, para o tratamento? E ela foi lembrando, fazendo formulário, tinha dúvidas, vinha até a mim. Tem a pessoa da tecnologia que veio, teve a área de comunicação, teve a área de relacionamento, teve a área de economia, teve a área financeira, contábil, porque eu tenho muitos prestadores de serviços externos também, né? Então, eu comecei a fazer esse mapeamento. E aí, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Onde não tem segurança? O que é do processo interno que eu tenho que melhorar? E o que eu tenho que verificar com o meu setor de tecnologia? As melhorias técnicas. Então, as duas coisas vão caminhar junto. O setor de tecnologia vai aprender com todas as áreas LGPD, e não é só com o jurídico, não, são todas as áreas. E todas as áreas vão aprender um pouquinho de tecnologia. Vai ser um casamento, Marcos. Essa é a minha opinião. Por exemplo, eu sou advogada, e apesar de minha ascendência japonesa, nem tudo de tecnologia me interessa. Mas eu passei a estudar mais isso pela questão da LGPD, do direito digital e de outras áreas da ramificação, porque é um caminho sem volta. Eu tenho que conhecer minimamente de tecnologia, minimamente, para poder fazer até a implementação da LGPD aqui. Onde estão minhas falhas? Porque o antivírus, gente, é para um computador, para um notebook. Mas eu estou numa rede. Então, esse firewall, ele é suficiente para pegar. Eu tenho uma outra empresa que eu contratei atualmente, que está até fazendo a verificação, sites, bloqueios, né, fazendo essa verificação tecnológica na minha rede da entidade, essa verificação também. Para quê? Dar mais segurança, não ter vazão, dados, e aí é que eu tenho que processar. Sara usa dados, né, da área dos clientes, são pessoas físicas ou jurídicas? Qual que é o cuidado que eu tenho, o repasse, quem tem acesso? É fazer aquele mapeamento. Então, para mim, anda uma coisa com a outra, porque quando eu compreendo o processo da LGPD, eu começo a verificar onde teriam essas pequenas falhas, onde merece mais atenção no quesito da segurança e da tecnologia das informações, ok? Espero ter respondido, Marco. Gente, então, como disse a Ana Paula aqui, a pergunta do Marcos de Contagem foi a última por hoje. Estou aqui me comprometendo, sem dúvida, a responder pelo canal do YouTube, não é isso, Ana? Pelo canal do YouTube. Todas as outras perguntas que foram encaminhadas pelas empresas associadas, não associadas, pelas entidades, pelos profissionais de entidades e assim por diante. Eu queria agradecer imensamente, né, a oportunidade de falar desse assunto. Nós estamos aqui há mais de 1h30 tratando da LGPD. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Iniciem os seus processos, né, de implementação de LGPD.
temos que começar. Gente, a lei já está valendo. No mais, obrigada. Uma boa quarta-feira para todo mundo. E até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.